Quando a gente fala de morte, não tem como não pensar no tempo. Quando eu cuido de uma pessoa que está no fim da vida, a grande pergunta da família e muitas vezes da própria pessoa é quanto tempo eu tenho. A resposta que eu dou é invariavelmente a mesma, eu não sei, porque eu não tenho poder de decisão sobre delimitar o tempo de vida de uma pessoa. Mas a angústia que se tem a respeito disso é muito grande. O tempo que nós temos é um tempo que não volta, é a única coisa que eu dou para você, você dá para mim e a gente não vai poder pagar, devolver um para o outro o tempo que a gente trocou. Se eu tenho 15 minutos para dar para você, eu tenho 15 minutos da minha vida para dar, você vai me dar 15 minutos da sua vida e acabou, essa conta fechou, não volta atrás. Quando falamos sobre a morte, a noção de tempo fica muito mais valiosa. E aí eu pondero sempre com as pessoas, se você é o cara que fica todo dia esperando às 6 da tarde para você ir embora, ou você fica o tempo todo esperando a sexta-feira, eu vivo vendo as postagens de Facebook, viva a sexta-feira, que maravilha, chegou sexta-feira, o fim de semana, o feriado. Você é uma pessoa que está na expectativa de um tempo que ainda não chegou, você está torcendo para o seu tempo agora passar rápido. Aí você espera às 6 horas, a sexta-feira, as férias do teu ano, você trabalha a vida inteira esperando a aposentadoria e isso só diz o seguinte, você não tem a menor noção de importância sobre o seu tempo e esse tempo não vai voltar. Não tem como você negociar, falar, eu vou viver quando eu me aposentar. Vida não tem on e off, não tem liga e desliga, você não vai deixar de estar vivo porque você está trabalhando no lugar trash. Você não vai deixar de estar vivo porque você está numa relação destruidora. Você não vai deixar de estar vivo se a sua vida não tem sentido. Você vai viver este tempo, a roda está caminhando e vai acabar. O fato de você ponderar sobre a sua morte traz um pouquinho mais de lucidez sobre as suas escolhas do que fazer com o seu tempo. E que não tem a ver com felicidade, na verdade a palavra certa seria alegria 100% do tempo. Felicidade é uma noção de realização, de você estar pleno com aquilo que você realizou. E às vezes, depois de uma fase muito difícil da tua vida, você olha para trás e fala, cara, dei conta, eu consegui passar por isso. E eu me sinto feliz em ser quem eu sou porque eu dei conta de fazer. E mesmo que tenha sido uma fase difícil, isso é noção de felicidade, isso é noção de realização, isso é sentido de vida. Que aí a hora que você tiver com pouco tempo de vida contado no relógio, você vai olhar para trás e falar, eu fiz bom uso do meu tempo. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui totalmente emocionada. Se eu chorar umas 10 vezes durante essa aula, vocês não vão reparar não, por favor, tá? Bom, antes de nós começarmos o nosso encontro de hoje, eu quero dizer que foi assim, uma alegria muito grande o áudio que eu mandei para vocês e precisamos nos organizar com relação a este grande encontro, a este grande momento que será a vinda da Ana Cláudia Quintana a Cuiabá. Ela, eu não sei se vocês sabem, se vocês já pesquisaram, estudaram sobre ela, a Aninha hoje ela é referência internacional e ela é conhecida como a pioneira aqui na América Latina do cuidado paliativo. Então, como eu sei que quem faz curso de redação comigo majoritariamente é aluno que pensa, né, que vai fazer medicina, então eu quero dizer para vocês que eu fico bastante emocionada em ter a oportunidade de trazer a Ana Cláudia Quintana para vocês. Essa semana eu coloquei no grupo ela fazendo uma conferência, uma teleconferência com médicos em algum lugar que eu não vi direito, mas eu mandei para vocês mesmo assim e fiquei me achando, né? Porque se para os próprios médicos ela faz teleconferência e para mim, para vocês aqui 3 semanas antes do Enem ela vem falar para vocês, para mim é uma alegria muito grande. Eu fico triste porque eu sei que nem todo mundo vai conseguir participar por vários motivos, né? Primeiro porque muitos aqui não vão conseguir estar em Cuiabá no dia 12 de outubro, mas o convite está feito e eu espero sinceramente que vocês não meçam esforços para que este momento seja muito singular na vida de vocês também. Uma outra coisa que eu comentei em sala de aula agora, durante essa semana com todos os meus alunos, foi da minha procura nos últimos dias, inclusive eu peço já de antemão aqui perdão para vocês que eu tô com as redações muito atrasadas, vou começar
corrigir ainda essas redações de vocês. Muitas delas eu já mandei, mas algumas estão atrasadas, porque nos últimos dias eu me dividi entre todas as correções, todas as aulas, as gravações e também arrumar um local que coubesse e que fosse um lugar agradável, né, para conseguir comportar todos os meus alunos. O único lugar que eu consegui que coubesse 750 pessoas em Cuiabá, ele não tem disponibilidade. O lugar maior que eu consegui foi esse lugar que vai ser o Centro de Eventos do Pantanal, que é um lugar bem bacana. Depois eu vou mandar foto para vocês, tá? Do lugar. Essa semana eu vou fechar o contrato com eles, mas já tá reservado para mim. É um lugar muito bacana também. E eu tô preparando tudo para que seja um dia muito especial na vida de vocês, tá? Mas muito especial mesmo. Depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre como vai ser a aula, com quem vai começar, quem é a primeira parte, quem é a segunda parte. Eu tô fazendo tudo de uma maneira muito organizada. Vou ser bastante franca com vocês. Tá sendo muito difícil. Mas é que eu acho que esse meu jeito virginiano de ser... Corta, meu. Nem adianta fazer maquiagem, né? Ai, meu Deus. Imagina se eu tivesse com TPM, hein? Tá. Mion, podemos voltar. Não vai ser fácil hoje. Se hoje eu já tô assim, imagina no dia, né, galera? Mas enfim. A presença da Ana aqui, falando com vocês 3 semanas antes do... vai ser bastante importante, vai ser bastante significativa para mim. Porque eu acho que ela vai ser capaz de trazer uma serenidade que a professora de vocês não tem. Mas enfim, eu vou deixar claro para vocês que eu tenho essa consciência de que nem todo mundo vai conseguir ingresso também, né? Porque são só 500 ingressos e eu tenho certeza que eles vão acabar de uma maneira muito rápida. Mas que eu sofro, inclusive, por isso, que eu gostaria que todos os meus alunos tivessem a oportunidade de estar com a Ana Cláudia, de ouvi-la pessoalmente, de, assim, só trocar a energia tão maravilhosa daquela mulher durante aquelas horas que ela estará ali conosco. E o Fernando Braga também. Mais pra frente eu vou falar sobre ele, hoje não. Eu vou gravar na semana que vem sobre ele, pra gente também não demorar tanto aqui no nosso encontro de hoje, porque tem muitas partes muito significativas nesse nosso encontro, tá bem? Galera, quero pedir para vocês que vocês me ajudem, tá? Sobretudo o pessoal de Cuiabá. Eu já comprei 200 exemplares do livro da Aninha, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. O livro dela fala sobre tudo, menos sobre morte. Aliás, o livro dela fala que a morte é o nosso maior guia, é o nosso maior ensinamento, é o nosso maior motivador para que a gente saiba viver plenamente todos os dias, com dignidade, com amor, com carinho, de uma maneira íntegra, todos os dias, tá? Eu quero que vocês imaginem só a paixão que eu tenho por essa minha edição. Ela é da Casa da Palavra, enquanto essa que nós temos para vender aqui. E eu vou explicar já para vocês porque eu tenho para vender da Sextante. Eu acho que eu já mostrei esse livro para vocês e já falei para vocês o porquê eu amo tanto, né? Primeiro porque eu ganhei de uma aluna que não é a minha aluna, é minha amiga. E ela foi minha aluna desde a 3ª série do ensino fundamental e hoje é uma das pessoas que são muito significativas para mim no meu dia, na minha vida e que tanto contribuem comigo. Ela faz medicina na UFMT, passou em 2017, mas continua aqui sendo, assim, meu braço direito. A Gabi me deu esse livro, a Ana Cláudia escreveu para mim, né? Autografou para mim. Querida Priscila, que todos os seus dias sejam plenos de motivos para fazer
A Vida Valer a Pena. Ana Cláudia, novembro de 2018. Foi quando eu fui à casa dela e eu tive a oportunidade de passar uma manhã com ela. E depois minha mãe leu o livro e fez várias considerações, marcou várias páginas, marcou vários itens aqui a pedido meu. Minha mãe se apaixonou por ela também, só pra vocês terem noção. Minha mãe comprou 8 livros essa semana dela pra dar pra todas as amigas, sabe? E eu pedi para que minha mãe fizesse essas anotações, por isso que o meu eu não empresto. Porque eu disse a ela assim, que quando ela não estiver mais aqui comigo, eu quero, e eu tiver um dia triste, eu tiver um dia desanimada, e eu tiver um dia com saudade dela, e sofrendo por essa saudade, que eu tenho aqui nesse livro da Ninha, e com os registros da minha mãe, como se fossem meus recados, sabe? Olha, Pri, larga de ser boba, por quê? Olha, Pri, como se fosse minha mãe falando comigo. Então, pra mim, esse livro aqui, sobretudo este aqui mesmo, ele tem um significado bastante grande e eu gostaria que vocês, cada um de vocês, tivessem uma história significativa também com este livro. Bom, Pri, por que você tá vendendo esse livro? Porque eu preciso de patrocínio. E aí eu tô indo atrás de editoras, de livrarias, porque eu preciso de patrocínio para fazer com que o ingresso, né, no dia do evento, não fique tão caro para vocês. Não vai chegar nem R$1.500, tá, gente? Brincadeira. Mas, na verdade, eu não queria que ele tivesse custo nenhum, só que é impossível um evento desse tamanho arcar sozinha, né? Então, ele tem um custo, e uma das livrarias aqui de Cuiabá, que é a Livraria Janina, ela me fez a seguinte proposta, ela me daria 20% em cima de cada livro vendido. Então, eu tô fazendo essa campanha agora para que vocês consigam me ajudar a vender esses livros também, tá bom? Pessoal daqui de Cuiabá, claro, né? Para que a gente consiga algum valor aí para contribuir um pouquinho, pelo menos, com as despesas e assim fazer com que os ingressos não fiquem tão caros, tá bom? Bom, vou terminar essa parte agora com mais uma reflexão maravilhosa dela. E claro que durante, né, os próximos... Olha aí, ó. Os próximos dias, as próximas aulas, os próximos encontros, a gente vai ter ainda muito mais oportunidade de falar sobre a Ana Cláudia Quintana. Vocês estão todos convidados desde hoje. E mais pra frente eu falo pra vocês como será a venda dos ingressos e o sorteio dos ingressos, porque... muito provavelmente eu vou ter que fazer uma forma de senha, uma forma de que eu não seja injusta e que todas as pessoas tenham a oportunidade de participarem desse evento que para mim vai ser muito significativo e eu acredito que para cada um de vocês que estão assistindo agora seja também um momento muito significativo, tá bom? Então fiquem um pouquinho mais com ela aí para que vocês se apaixonem cada vez mais. A semente da minha vocação veio da minha avó, que era uma mulher que tinha uma doença muito grave, arterial, e ela tinha muita dor. E eu tinha prometido para ela que eu ia ser médica para cuidar dela. Na verdade, eu já falava sobre a morte desde quando eu entrei em contato com pacientes com risco de vida. Pacientes que morrem, pessoas que morrem. Não podia falar sobre a morte, era meio que proibido. Era como se a gente pudesse oferecer para o paciente um grande risco quando a gente falasse sobre a morte dele. E o risco dele desistir da vida, dele não querer mais tratar, dele ficar numa tristeza profunda e ele acabar morrendo de tristeza e não da doença que acometia ele. Quando a gente abriu espaço para falar sobre isso, as pessoas queriam esclarecer dúvidas. E eu comecei a observar como essa conversa era muito rica e muito importante. E que as dúvidas das pessoas que cuidam de gente que morre são dúvidas amedrontadoras e que os médicos muitas vezes não sabem responder, os profissionais de saúde não sabem responder, os líderes religiosos também não sabem resolver isso, porque muitas vezes se fala da vida depois da morte, mas a vida enquanto acontece, o processo de fim de vida, ninguém consegue responder a respeito. E aí eu comecei a tomar notas a respeito dessas conversas com os pacientes, as minhas inquietudes, as coisas que eu encontrava nos livros quando eu buscava alguma resposta. E a surpresa grande veio a partir de um convite para fazer uma palestra de um evento que chamava TED, que eu nem sabia o que era.
Era uma coisa que para mim era uma novidade. Quem vai sentar do outro lado está preparado para isso? Porque o tempo que os dois vão trocar é exatamente o mesmo. 15 minutos o médico dará da vida dele, 15 minutos ela receberá dele. Só que a diferença entre esses dois personagens dessa cena é que ela não tem tempo para perder. E aí, alguns meses depois desse vídeo ter ido para o YouTube, né, se tornar público e as pessoas começarem a compartilhar, eu recebi o convite para escrever um livro com esse tema. E fiquei muito feliz, porque o livro já estava muito encaminhado, né? Já estava numa fase bem bonita de realização. O lançamento do livro foi permeado por uma expectativa grande em relação à aceitação das pessoas com o título do livro, porque eu não quis abrir mão do título. Falei, vai ser a morte é um dia que vale a pena viver. Até algumas pessoas disseram, mas será que vai vender o livro, né? Será que alguém vai comprar um livro assim? Eu falei, bom, quem não quiser comprar não está preparado para ter uma vida boa. Enquanto a gente não olha para a nossa morte, a gente não consegue ter uma vida plena. Infelizmente, ou felizmente, né, talvez, tem um caminho para você ter uma vida plena. É uma grata surpresa e, ao mesmo tempo, uma grande felicidade ver o quanto as pessoas se beneficiaram dessa leitura. Então, tanto pessoas que estão doentes, que às vezes elas me contam que elas encapam o livro para ninguém ver qual que é o título, e até familiares que começam a ler o livro e deixam sem querer em cima da mesa, assim, para caso alguém mais da família sinta curiosidade de abrir um livro que tenha a ousadia de dizer que a morte é um dia que vale a pena viver. Pessoas que conhecem alguém que está doente ou conhecem alguém que cuida de alguém que está doente, pessoas da área da saúde e pessoas que estão infelizes com a própria vida. E elas buscam respostas e aí uma hora aparece o livro na frente delas e elas encontram muita coisa para transformar o modo de ver a vida. Talvez não mude a vida, você continua na mesma relação difícil, você continua com os mesmos problemas financeiros, você continua com os mesmos desafios profissionais, às vezes com a falta de sentido, mas você adquire uma capacidade de enxergar para além do que está acontecendo. E isso é muito gostoso, participar da história da vida das pessoas tão perto e às vezes tão distante, né? Esse caminho do cuidado paliativo, ele veio para minha família muitas vezes. Eu sou a mais velha, e a minha segunda irmã era uma deficiente mental, que demandou muito da minha mãe logo que ela nasceu. Então eu tinha 1 ano e meio quando a Ana Marta nasceu. E aí a minha avó cuidou de mim. Minha avó tinha o problema da insuficiência arterial, que é uma doença crônica de irrigação dos membros inferiores, na verdade do corpo inteiro, mas o problema maior dela era nas pernas. E aí ela teve a perna amputada quando eu tinha 5 anos, a primeira perna, e depois, quando acho que eu estava com uns 10 anos, ela teve a segunda perna amputada. E ela sofria muito com dor, antes da amputação e depois, porque tinha a tal da dor fantasma, né? Porque a dor fantasma é quando você tem uma dor muito intensa no membro, e essa amputação não tira a informação do seu cérebro de que a perna estava doendo. Então, você continua tendo dor num pé que não existe. Você olha para o seu pé, não existe, mas ele está ali, está doendo. Eu tive contato com médicos a partir dessa experiência, principalmente a experiência da minha avó, porque o médico ia em casa fazer visita para orientar os cuidados do curativo, os cuidados com a dor e tudo mais. E eu até conto, né, as cenas do Dr. Aranha, ele chegando em casa, ele ia cuidar da minha avó, e aí ele chegava, estava caos, estava um inferno, e a hora que ele saía, aquilo tinha mudado até de cor, assim, porque existia um rastro de esperança, de que as coisas iam melhorar, e um rastro de segurança, porque sabiam que, eu lembro que depois ele ia embora, se precisar, pode chamar. Então, tinha aquela coisa assim, ó, tô dando todas as orientações, mas caso dê errado, você conta comigo. E a minha avó foi indo, até que minha mãe não estava aguentando cuidar dela também, a minha irmã tinha ela, e aí ela foi morar com meu tio no interior de São Paulo. E eu segui a faculdade. E aí foi quando eu saí da faculdade, ela teve uma piora importante da dor e foi quando eu decidi voltar por causa dela. A minha avó morreu no dia da minha formatura. Então eu não pude cuidar dela.
durante muito tempo eu carreguei isso como sendo um grande sentimento de culpa, né? Porque se eu tivesse me formado 6 meses antes, se eu não tivesse parado a faculdade, eu teria cuidado dela pelo menos 6 meses. Mas mais pra frente eu entendi que, na verdade, ela ficou para eu poder me formar. Foi um presente dela, ela que cuidou de mim. Porque se ela tivesse morrido antes, eu teria desistido, não teria voltado. Uma morte bonita é um diploma. De que você cumpriu todas as etapas que você foi desafiado. E que naquelas que você foi desafiado e você não cumpriu, você entende que aquilo era o melhor que você podia fazer. Então, existe perdão numa história, e até um alto perdão, né, em primeiro lugar. E a morte tem muita beleza, desde que ela possa ser protegida da interferência de outras vidas. Então, tem que ser a morte que cabe naquela vida, não a morte que alguém acha que aquela pessoa tem que ter. Então, eu acho que tem que morrer na UTI, eu acho que tem que morrer em casa, eu acho que tem que... Se não é você que está morrendo, não ache nada. Se pergunta para a pessoa que está vivendo isso o que ela quer. Então, essa beleza, para mim, ela é muito clara no sentido de coroar esse tempo todo. É quando desabrocha ali. Eu falo assim, para mim era como se fosse... Não tem o lótus que desabrocha na lama? Eu falo, para mim é o lótus que desabrocha no iceberg, assim. Que tem aquela pontinha só e desabrocha, mas é toda uma história que está ali profunda, toda ela vivida, né? E aí, gurizada, vamos trabalhar? Pois é, né? Vamos correr atrás do prejuízo. Bom, eu quero pedir a vocês agora que abram a apostila na página 50. Lembra que eu fiquei a semana passada de ler para vocês aqueles textos daqueles alunos, mas eu estava tão empolgada com a aula do Rubem Alves, e aí eu falei, quer saber? Vou deixar aqueles textos para depois e vamos falar só do Rubem Alves, certo? Bom, eu não contei uma coisa para vocês, mas a verdade é o seguinte... eu gravei agora há pouco falando da Ana Cláudia, mas eu quero confessar que eu não convidei só a Ana Cláudia, tá? Eu convidei o Drauzio Varela, é verdade, ele só não me respondeu, mas eu convidei o Drauzio Varela, o Vicky Muniz, o Leonardo Boff, enfim, se o Rubem Alves estivesse, né, ainda no nosso plano, claro que eu teria convidado ele também, e olha que ele viria, viu, porque ele é meu fã. Se tem um homem que é meu fã é o Rubem Alves, tenho certeza. Crianças, brincadeiras à parte, eles não me responderam não, mas a esperança e a sogra são os últimos que morrem, né? Bom, vamos lá, vamos trabalhar. A questão é a seguinte, página 50, estratégias argumentativas, acompanhem aí comigo. Essa redação foi escrita por um lindo, um fofo, um maravilhoso, delicioso aluno chamado Pedro Pisa. O Pedrinho... Ele fez curso comigo quando ele estava no 2º ano do ensino médio, depois no 3º ano do ensino médio, ele fez 1 ano de cursinho, aí nesse 1 ano de cursinho que ele fez o ano passado, ele fez o curso online, os anteriores ele fez presencial. Quando ele estava fazendo online, ele me mandou essa redação, que foi a redação que ele fez na Unifesp, ele tirou 50 nessa redação, valendo 50. Então o que eu posso dizer para vocês? Que eu acho que deu certo, né? Então vamos lá. Ele passou no Albert Einstein, ele passou na Unesp, ele passou em primeiro lugar aqui na UFMT para medicina, e aqui embaixo tem mais onde? Ele passou na Unifesp também, isso. Na Unesp, na Unifesp, no Albert Einstein, e primeiro lugar para medicina aqui em Cuiabá. A gente nem queria mesmo, né, gente, passar em todos esses lugares, né? Gente, a verdade é a seguinte, o Pedro é um querido, é um fofo, não é, meu Deus, é um nerd, nada disso. Não é nada de nerd. É uma pessoa super normal, super tranquila, super bacana. E assim, tenho um orgulho dele desmedido, vocês podem imaginar, né? Gosto muito dele. Quando ele começou o curso comigo novinho, e eu só enchendo o saco dele, ele tava com uma camiseta escrito acólito, o primeiro dia que eu encontrei ele. Aí eu falei, você vai ser padre? Não, porque se você for padre eu me apaixono. E aí já comecei a zoar, ele tinha uma vozona grossa, tem, né? Uma voz grossa, aí eu perguntava pra ele se ele rezava, enfim. O Pedro é um aluno que eu gostei muito de ter tido a oportunidade de ter ajudado ele a conquistar esse sonho. Assim como vai acontecer entre nós, né? Entre nós 4, eu, você e eu.
Bom, vamos ver o que ele escreveu e por que ele tirou 50 na Unifesp quando o tema foi. E o pessoal aí que vai fazer vestibular, fique atento a essa redação, tá? Por quê? Porque essa é uma redação de vestibular, não tem a pegada de Enem. Então vejam que eu não vou falar de proposta de intervenção, eu não vou falar dos 5 elementos da proposta, nada disso. Ele não fez pro meu curso, ele fez no vestibular esse texto e tirou 50. Então vamos lá. Eutanásia, entre a liberdade de escolha e a preservação da vida. Como eu coloquei aqui, note que este é um exemplo de vestibular e por isso não apresenta todas as características de um texto de Enem, tudo bem? Inclusive, não apresenta aqueles elementos coesivos pontuais entre períodos e entre parágrafos que eu comumente falo para vocês. Então ele começa assim, ó. Segundo o pensador inglês John Locke, um dos pais do contratualismo moderno e dos constitucionais, todo cidadão nasce dotado do direito à vida, à liberdade e à prosperidade. Muito bem colocadas as frases aqui, inclusive, certo? Isso é um ponto muito positivo para ele. Assim, elemento coesivo. Galera, vamos analisar o seguinte. Quantas milhares de vezes eu já disse para vocês que começar, e isso eu disse para o Pedro também, o Pedro muito bem sabe disso. Quantas vezes eu já disse para vocês que começar com recurso argumentativo e retomar esse recurso argumentativo na conclusão é algo muito bacana, é algo fundamental, certo? Foi isso que ele fez e essa foi uma das estratégias de argumentação dele, inclusive, certo? Deixa eu trazer esse computador mais para cá para eu ficar mais de frente para vocês. Ok. Assim, o britânico, quem é o britânico? Isso aqui é um elemento coesivo. Eu vou colocar com a mesma cor, por quê? Da mesma forma que o assim é um elemento coesivo, o britânico também é, porque ele está fazendo referência ao Locke. Olha só que bacana, e isso é estratégia de argumentação. Para ele não falar o filósofo, entendeu? Eu também poderia falar o filósofo, não teria problema nenhum, mas pelo menos ele coloca o britânico, relaciona a vida com um direito à autodeterminação e à possibilidade de escolha individual. Aqui ele explicou, certo? Aqui ele contextualizou a citação indireta que ele colocou do Locke aqui anteriormente. Sob essa perspectiva, para introduzir a nova ideia, certo? Torna-se mais evidente a lógica ética de um dos temas mais discutidos em debates da área da saúde, e é verdade, a eutanásia. E aqui ele apresenta o quê? O tema da redação, certo? Porque cabe a você deixar o tema claro no parágrafo de introdução. Tal assunto, elemento coesivo para retomar a ideia do período anterior. Marca certo, dona Priscila? I'm sorry. Tal assunto é o elemento coesivo aqui. Embora ainda retratado como polêmico, torna-se cada vez menos obscuro a partir do advento da compreensão dessa prática como um método verdadeiramente condizente com as nações democráticas da atualidade, sendo a sua regulamentação um ato de respeito à liberdade de escolha e ao sofrimento do doente. Então, percebam aqui, ó, quando ele coloca aqui, torna-se cada vez menos obscuro a partir do advento da compreensão de que, deixa eu colocar de outra cor para vocês perceberem que toda essa é a tese dele. Vou colocar em verde, tá? Vou colocar em verde toda a tese dele aqui. Torna-se cada vez menos obscuro a partir do advento da compreensão dessa prática, ou seja, na opinião dele, essa prática é um método verdadeiramente condizente com a democracia, com a situação democrática da atualidade, sendo que a sua regulamentação é um ato de respeito à liberdade de escolha e ao sofrimento do doente. Essa foi a opinião do Pedro, certo? Agora vamos ver como que ele discute isso no texto. Tal análise acerca da eutanásia evidencia-se, por exemplo, em um dos conceitos trazidos pela linha do pensamento da bioética principialista. Qual é? O princípio da autonomia. Essa autonomia aqui que ele explica sobre a bioética principialista tem tudo a ver com a tese dele, certo? Está bem relacionado. Segundo este, é necessário respeitar a avaliação dos indivíduos, ó, tudo isso aqui ele está falando condizente com a tese dele. É necessário respeitar a avaliação dos indivíduos acerca de suas próprias condições e contextos,
tratando-os como dotadores de uma autonomia para decidirem a respeito da realização ou não desse procedimento. Tudo isso aqui é a defesa da tese dele. Destarte, nota-se, agora eu quero dar uma pausa para esse destarte. Por quê? Pri, posso colocar destarte na minha redação? Depende. Depende do quê? Ô Priscila, vocês estão vendo, gente, como que a tecnologia faz comigo? Vocês estão notando? Gente, eu não tenho mais idade para essas coisas. Internet não. Word, colabora, vai comigo. Muito bem. Por que eu quero chamar a atenção de vocês com relação a esse destarte? É assim, ó. Você tem um vocabulário mega ultra power, lindo, como o dele. Você tem uma argumentação show de bola e vai escrever destarte, tudo bem. Agora, você tem que notar que o seu corretor tem que perceber que a sua linguagem é a mesma, do início ao fim. Flui sua linguagem, não é uma coisa assim forçada. Tem aluno que não coloca crase, tem aluno que não coloca elemento coesivo, tem aluno que não tem concordância, tem aluno que não tem uma organização real da redação e de repente ele coloca destarte. Isso, consequentemente, prejudica o todo. Porque, por exemplo, imagina você colocando CG menos e na próxima linha, destarte. Vocês percebem que não tem coerência, não tem sentido? Então, não force a amizade. Use o seu vocabulário de uma maneira dentro da norma culta, mas que não queira forçar a barra. Para a redação do Pedro, não tá forçando a barra, porque o vocabulário dele é assim mesmo, certo? Agora, se você ainda não domina de fato a competência número 1, a norma culta, aí você tem que ter ressalvas. Coloca assim, além disso, diante disso, nesse cenário, nesse contexto, porque é a mesma coisa. E vai ficar tão bom quanto, porque pelo menos vai ficar coerente com aquilo que é o seu vocabulário, com aquilo que é o seu léxico, tá bom? Ficou claro? Qualquer coisa me pergunta depois. Nota-se essa concepção não somente inclui o paciente no ato da escolha, mas torna-o verdadeiramente livre para determinar-se de modo condizente com suas próprias crenças e opiniões. Olha aqui ele aparecendo mais uma vez, falando da importância da opinião, que é a tese dele lá em verde. Assim, elemento coesivo, a regulamentação da eutanásia enquadra-se a essa visão moral e humana e que não submete a doença a atuações médicas incompatíveis com a sua vontade, ou seja, com a vontade do paciente. Então percebam que toda essa parte em verde foi a defesa da tese aqui no parágrafo anterior, certo? Vamos para o próximo parágrafo. Embora ele começa com uma oração subordinada, tá? Embora essa perspectiva seja perfeitamente ética, então ele começa assim com uma oração subordinada à oração principal. Vamos ver qual é a oração principal. Ainda encontra certa resistência política de grupos moralistas, os quais argumentam de modo raso a favor da vida. Então aqui ele faz uma crítica em relação àqueles grupos que são a favor da vida, mas sem nenhuma fundamentação teórica, segundo ele, né? Segundo o autor. Isso aqui é uma defesa de tese do Pedro. Mesmo que tal discurso traga o óbvio valor inegociável da vida e de sua preservação, ele desconsidera que também é necessário que o Estado garanta, além do acesso a um sistema de saúde eficiente e amplo, o direito de recusar tratamentos e optar por um fim de vida sem dor. Totalmente ele neste parágrafo também, ó, a todo momento ele apresentando a ideia dele. Dessa maneira, apesar da eutanásia ser conceitualmente impactante e um tabu social, é preciso notar que ela deve ser uma opção para os que veem nela um modo de evitar uma vida deteriorante e repleta de sofrimentos. Gente, mais uma vez ele aparecendo dentro do texto. Vejam que elementos coesivos e ele, praticamente, né? Pelo menos nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Bom, lembrando que, vamos fazer uma pausa agora. Ai, Pri, se eu fizesse uma redação assim, você ia me xingar. Gente, eu iria xingar se você estivesse fazendo uma redação assim pro Enem. O Pedro não fez uma redação assim pro Enem, até porque eu tenho a redação dele, do Enem. Ele sabia, e era isso que eu chamava a atenção dos meus alunos que moram fora de Cuiabá, porque eu faço isso ainda. Ele sabia o seguinte, eu falava, Pedro, o que você vai aprender aí em São Paulo, o que você vai aprender, sobretudo no interior de São Paulo, nos cursinhos, é para fazer redação para vestibular. O nosso negócio aqui no curso é redação para o Enem. Então vejam,
isso, a título de redação de vestibular, a redação dele está perfeita, certo? Vamos supor o seguinte, Pri, e se eu fizesse essa mesma redação para a FUVEST? Estaria exatamente igual? Não, a FUVEST tem uma outra característica de prova. Por isso que o seu professor, ele precisa conhecer todos os vestibulares, ou os principais, pelo menos, porque todos a gente acaba não conhecendo mesmo, nem eu conheço todos, mas vários vestibulares, várias bancas, para que a gente consiga perceber, ó, para este vestibular, para essa banca, você tem que ir nessa pegada, nessa linha de raciocínio, como ele foi aqui na Unifesp, entenderam? Caso contrário, gente, este texto dele aqui não é o formato do Enem. Ele não teria êxito com essa redação do Enem. Mas para aquela banca, para aquele vestibular, com toda certeza. Entenderam? Ficou claro? Bom, aí vamos para a proposta de intervenção. Portanto, elemento coesivo, né? É evidente que a eutanásia não desrespeita o direito à vida, mas sim complementa e amplia a liberdade de escolha dos indivíduos. Ele fez aqui aquela pequena retomada da tese que eu já expliquei para vocês anteriormente, que vocês podem, quem quiser fazer, pode fazer com tranquilidade, isso é bastante bacana. É claro também que a regulamentação dessa prática trata-se de um ato moral, o qual deve ser tomado pelos estados, visto que a necessidade de respeitar o desejo dos cidadãos, os quais queiram, por meio da eutanásia, pouparem-se do sofrimento. Vocês percebem que ele fez assim, ó, uma pequena proposta, não tem nada a ver com a proposta do Enem. Ele diz assim, ó, a regulamentação dessa prática deve ser tomada pelo Estado, certo? A regulamentação deve ser tomada pelo Estado, ok? Mas aí que tá, isso não é uma proposta de intervenção com os 5 elementos. Ficou claro? Assim, mas ele repetiu demais, assim, ó, assim, assim. Lá no parágrafo anterior também tem assim. Eu teria brigado. Será aperfeiçoado no campo da saúde o raciocínio de que todos são dotados de autonomia para interferirem em seus próprios destinos e executada mais plenamente a visão já proposta por Locke. Ou seja, ele começou e terminou com o Locke, né, Pri? É justamente o que eu falo para vocês fazerem. Gente, inúmeros alunos meus já tiveram êxito, resultados fantásticos fazendo justamente isso. Começando e terminando com o mesmo recurso, tá? Isso é fantástico para você, você deve fazer isso também. Por quê? Porque, desde que você apareça na tese, tá? Porque você mostra para o seu leitor que quando você começou o texto, você saberia exatamente onde você iria chegar, ok? Você sabia exatamente aonde você ia chegar. Fique atento a isso, tá? Muito bacana, gostei muito dessa conclusão dele, ó. E executada mais plenamente a visão já proposta por Locke, de que a liberdade e a vida são aliadas e devem ser avaliadas como direitos complementares e não deveres irrestritos que desconsiderem a humanidade individual. Bom, considerações finais a respeito do texto do Pedro. Lindo, ótimo. Pri, mas tem pouco recurso argumentativo, né? Sim, ele tá fazendo vestibular. Então ele colocou, na verdade, 3, né? Quais foram os 3? Deixa eu ver. Não, 2. Ele começou com Locke, apresentou a tese dele, falou da bioética principalista, que é o segundo recurso dele, depois defendeu e retomou 2 recursos argumentativos ao longo do texto, certo? Tá ótimo o número? Tá ótimo, desde que haja pelo menos 2, e no restante ele só se apresentou, ele só defendeu a própria tese. De fato, galera, a redação dele mostra personalidade, mostra conteúdo, deixou claro qual é a opinião dele. Você pode até discordar, você pode ser contra a eutanásia, mas ele soube deixar claro, sim, qual é a opinião dele a respeito disso, e a gente não pode negar que essa opinião dele ficou muito bacana, muito bem desenvolvida nesse texto, tá bem?